Olá pessoal, quem não me conhece, meu nome é Márcia. Eu tenho uma historinha para contar. Eu sempre tive medo de ter câncer. Quando foi em 2015, meu irmão, extremamente amado, na realidade ele é uma das pessoas que eu mais admiro, uma das melhores pessoas que eu conheço, apareceu com câncer metastático. Foi um desespero total, porque eu não sabia o que fazer, a quem procurar. Não era o primeiro caso na minha família, porque eu tenho outra irmã que teve câncer de mama. Mas como ela mora em São Paulo, a gente não conseguiu acompanhar de perto. Logo depois do meu irmão, veio outra irmã minha, também com câncer de mama. E aí, são lutas diferentes, Quando foi em 2016, foi a minha vez. Aí vocês estão perguntando por que eu comecei teve tanto medo de câncer e a minha só foi o terceiro. Aí em 2016 eu tive câncer de mama. Se eu disser para você que foi goiabinha, é uma mentira imensa. Porque você tem você tem que aprender a lidar com muitas coisas, principalmente com o tempo. Por que com o tempo? Porque você quer que tudo seja resolvido rapidamente. E às vezes as coisas não são resolvidas rapidamente. E você tem que aceitar, vamos chamar assim, o tempo de Deus. Que tudo vai dar certo, a parte da aprovação da cirurgia, depois teve mais um mês para a aprovação da prótese. E você com aquele bicho, entre aspas, no seu peito crescendo. Então você passa por muitos momentos difíceis, de não dormir, de fazer questionamentos. Tudo isso é normal, chorar faz parte. O problema é que você não pode deixar de se tratar. Quando você escolher seu médico, escolha com vontade, sendo o melhor possível, mas confie nele. Se você tem dúvida, você pergunta a ele. Não é para ficar escutando outros casos, porque, se eu não me engano, existe 60 tipos de câncer de mama. 60 tipos. Cada um é um jeito diferente. Então, não é para ficar escutando a vizinha ou outra coisa. Escute seu médico. Ele é que é o que estudou e que sabe o melhor caminho para você. Certo até aí? Agora, se eu puder dar conselhos, eu diria o seguinte: fazer o exame, o autoexame mensalmente, fazer o check-up a cada ano sem deixar passar, tirar todas as dúvidas com o médico. Um momento, minha fila, não fique com vergonha de ter câncer, nem com vergonha de chorar. De jeito nenhum. Faz parte da gente. A gente chora, eu olhava no espelho, meu cabelo vai cair e como é que eu vou ficar. Tudo isso, essas inseguranças passam. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem um pai maior e a gente não está só. Então você converse com ele lá em cima, e diga: pai, eu vou ficar careca, não sei o quê. Mas faz parte, tudo isso faz parte da vida da gente. Eu tive bênção de não precisar fazer nem rádio nem químio. Isso foi realmente uma bênção muito grande. Agora fiz o tamoxifeno durante os 5 anos, mas o que fica para mim, assim, o que é fundamental, o que é que deixou junto? O apoio do meu marido, imensamente. Ricardo, meu velho, ele fez 51 dias de curativo em mim. Não é brincadeira, não. Por que 51 dias, Márcia? Que danada é isso? É porque eu fiz a cirurgia, não cicatrizou e eu tive que fazer uma outra cirurgia. Mas aí Ricardo fez de manhã e de noite curativo. Lógico, evidente, que tinha um pouco de safadeza minha, porque era um momento de carinho, era um momento de chegar junto. Mas assim, meu marido foi essencial nisso. É uma diferença muito grande entre marido e companheiro. Marido é aquele que assina o contrato e pronto. Companheiro não, companheiro é aquele que está nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres. Nos momentos mais difíceis, como eu perdi meus pais, minha família teve câncer, e também nos momentos, eu falei da chegada dos meus filhos, já falei, né? Estou rebobinando. Mas assim, sempre saber que o tempo passa. Tá difícil hoje, mas vai passar, vai passar. E é a oportunidade de vida que a gente tem. Meu filho Eduardo tinha 12 anos, para 13 na época.
ele não processou muito bem isso, porque ele achava que eu ia morrer. E ele guardou isso tudo para ele, e só depois isso veio explodir, assim, ele me falou sobre isso. E ele disse para mim o seguinte: mãe, deve ser muito difícil de uma mulher perder uma mama. Eu nunca pensei nisso. É uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Eu tinha oportunidade de vida. Isso é o que fica. Eu estou viva e muito bem. Já para o ano faz 10 anos, eu estou aí para contar a história. O detalhe de você ter uma cicatriz, de você ter passado por isso são detalhes como a sugar da gente. O câncer faz parte da minha história. Eu não vou deixar de ser Márcia na minha essência porque eu tive câncer, não. Isso faz parte da história. Mas não fique aperreado, se cuide. O nosso corpo a gente tem que cuidar porque é a morada de Deus. A gente tem que fazer tudo o que é preciso para estar bem sempre, sempre. Aí você me pergunta assim: Márcia, você teve medo de morrer? Aí eu disse: não, de morrer não. Por quê? Primeiro, eu tive medo de perder meus filhos, de deixar meus filhos e meu marido. Mas de morrer não, porque eu acredito que de morrer era até ganho. Não tem aquela música de Paulo Fabri Melo, que morrer é lucro? Porque eu ia estar junto de Deus. Então, assim, o medo de morrer eu não passei, porque eu acredito que Ele vai estar lá me esperando. Eu tive medo de deixar meus filhos muito novos e meu velho, né, que é meu velho, bem possessivo aí nesse negócio. Então, vamos... Aí assim, de agradecimentos, primeiro a Deus, que eu estou viva muito bem, com a graça de Deus. Ainda vou para um oncologista anualmente, mas isso é tão bom, eu acho leve, não acho pesado de jeito nenhum, estou me cuidando. A Ricardo, meu velho, pelo apoio que ele teve comigo, incondicional, 51 dias de curativo, foi uma parte bem engraçada, só na segunda cirurgia, eu fiquei com uma centopeia. Sabe o que é centopeia? Aquele bichinho que tem várias perninhas, tem 100 pernas. Então a minha cicatriz parecia uma centopeia. E ele muito preocupado em eu olhar a parte estética, estava um pouco me lixando para isso, desculpa. Aí ele fez: eita, é uma centopeia. Ele tirava o foco do problema para poder distrair minha cabeça. Então, ao meu velho, o meu agradecimento imenso a você e a meus filhos, porque Dudu ia comigo por médicos, Ricardinho preocupado, etc. E aí a minha equipe médica, que era todo mundo junto. A psicóloga, porque a gente deve fazer terapia para se aceitar, para aceitar que você teve um câncer. A minha oncologista, enfim, a ginecologista na época, etc. Eu tinha outra coisa para falar, aí vai cortar e vai dizer outra coisinha. Fica à vontade. Não. Eu esqueci, mas era legal. Bem, se eu me lembrar eu digo depois. Beleza? Beleza? Mas é muito leve, né?